presidente Lula enfrentou manifestações em sua chegada ao parlamento português nesta terça-feira. Nas ruas, um grupo entoou palavras de ordem e levou cartazes contra o líder brasileiro. Inicialmente, o petista havia avisado que não iria participar da celebração da Revolução dos Cravos no país, mas mudou de ideia e decidiu discursar no parlamento. Também em forma de protesto, os deputados da oposição quebraram o protocolo da cerimônia solene de boas-vindas a Lula e entraram no parlamento após sua chegada. Durante o discurso do presidente brasileiro, cartazes em favor da Ucrânia e contra o petista foram levantados, como a gente acompanha aí nas imagens. Lugar de ladrão é na prisão, outros cartazes falando sobre corrupção. Foi esse o clima, foi essa recepção a Lula no parlamento português. José Maria Trindade, salve Zé, boa tarde. Aliás, boa noite agora, passamos das 6. Boa noite, Zé. É uma viagem que está ficando complicada aí, né? O presidente lá em Portugal não foi bem recebido, não. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas. E boa noite a você que sempre está nos acompanhando aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Lula está fazendo várias viagens na tentativa de se colocar como um líder mundial. Esta é a realidade. E muita gente tem prestado atenção no Brasil e conhecendo o Lula. E quando se conhece o Lula melhor, é claro que existem pessoas que apoiam e outras não. As pessoas que não gostam da esquerda, do PT, aí fazem isso aí. Vão para as ruas questionar o visitante, né? Ou então o próprio plenário do parlamento. Eu entendo que não se deve maltratar quem visita a nossa casa. Mas é que Lula já é bastante conhecido em Portugal, né? Tem ali uma colônia brasileira muito grande e todos já sabem exatamente como é o Lula, como está sendo aqui o governo do Lula e o que está passando no Brasil. Daí esta manifestação no parlamento, que é uma manifestação realmente rara no parlamento português. Mas não é só no parlamento organizadinho, não. Fora, por onde passou, o presidente Lula também viu e sentiu de perto os gritos e as reprimendas, né, da população que não gostam do seu governo por aqui. Agora o novo teste é realmente a Espanha e o presidente viaja, está de malas prontas, viu, Vitor? Vamos seguir de olho, acompanhando. Cláudio Dantas agora. Salve, Dantas, boa tarde, boa noite. Boa noite, Brown, boa noite, Mota, Pavinato, Zé Maria e toda a nossa audiência espetacular, sempre na liderança, nos garantindo aí a liderança. Olha, o Lula, ele ficou chateado com os protestos, com as queixas, com os cartazes. Os cartazes, eles são interessantes, né? Porque eles falam assim, lugar de ladrão é na prisão. Os portugueses viveram uma situação muito semelhante com o primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro José Sócrates, que foi investigado, foi preso e depois solto e aguarda até hoje o processo em liberdade. Lá não teve nem condenação. Então, assim, se a nossa justiça aqui tem problemas, imagine a de lá, de Portugal, porque a Operação Marquês, que prendeu o Sócrates, ela tem pelo menos 7 anos. Então, assim, nós vivemos situações muito semelhantes, né? Naturalmente, o Sócrates e o Lula, que são amigos, que se aproximaram, eles até lançaram um livro juntos ali, o Lula apoiando o Sócrates, etc. O Sócrates já saiu publicamente em defesa do Lula. Ele esteve aqui, anos atrás, prestando uma espécie de consultoria ao PT, na época ainda da pré-campanha do Lula. Então, são pessoas que realmente têm relações muito, muito próximas. O Lula tem um pezinho lá em Portugal, assim como toda aquela turma ali da velha guarda do PT, especialmente o José Dirceu, ex-ministro José Dirceu, que chegou a ter escritório de advocacia lá, chegou a intermediar negócios com a Telefônica Portuguesa e tinha a OAB lá. Olha, não é possível, né, que se espere outra coisa de visitas do Lula, né? E assim, o Lula achou ridículo, ele se manifestou, disse que é ridículo, que as pessoas deveriam, se não tem nada o que falar, não deveriam falar, né? Então acaba também passando essa ideia de uma liderança política, de alguém que não quer ser questionado. É justamente isso que nós estamos vivendo aqui. É claro que se o Lula pudesse, mandava prender esses manifestantes lá em Portugal, mas está lá. Aqui ele tem chance de fazer isso,
basta mexer os seus pauzinhos. E nós estamos vivendo, e vamos debater nesse programa hoje, uma situação muito crítica, o projeto de lei das fake news, que tem tudo a ver com esse tema, né? Então eu acho que a gente precisa estar muito atento, precisa homenagear nossos patrícios ali, né? Eu que sou cidadão português também, sou descendente português, sou neto português, tenho cidadania portuguesa, fico muito feliz que lá em Portugal, apesar de eles sofrerem as mesmas mazelas, eles ainda têm liberdade de manifestação, né? Liberdade de manifestação nas ruas e dentro do próprio parlamento, na presença de uma autoridade estrangeira. Então, assim, parabéns a eles. Infelizmente, se nós não ficarmos atentos, não poderemos nunca mais fazer esse tipo de protesto contra ninguém, nenhuma autoridade pública. E para você, bem-vinda a essa mobilização, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, meus colegas. Boa noite, nossa audiência. Existe uma frase famosa que diz mais ou menos assim: em uma democracia, quando o povo não gosta do governo, o povo troca o governo. Em uma ditadura, quando o povo não gosta do governo, o governo troca o povo. Parece piada, mas esse assunto é sério. A liberdade de expressão está sob ataque no mundo inteiro. Aqui, hoje, temos o PL 2630 nos ameaçando com a censura. Um povo que não está satisfeito com seu governante precisa ter, no mínimo, o direito de criticá-lo. Percebam que os portugueses não tiveram medo de dizer o que eles estavam pensando. Talvez esteja aí a linha que separa a democracia do autoritarismo. É preciso se perguntar, eu peço a você que está nos assistindo que faça esse exercício. Existe algum político ou algum funcionário público que você tenha receio de criticar? Se a resposta for sim, é preciso parar e refletir. O aspecto mais interessante dessa notícia é que ela foi relatada em diversos veículos do consórcio de mídia. Esses veículos disseram que os protestos vieram de deputados da extrema-direita portuguesa. Para essa turma desse pseudo-jornalismo, a cena política se divide em duas partes apenas. De um lado está a esquerda fofinha, a esquerda da justiça social, que vai cuidar de todos os pobres e combater pela liberdade. Do outro lado está a extrema-direita terraplanista. É uma visão de mundo infantil, caricata e subserviente. É a verdadeira piada do brasileiro. Você gostou do que acompanhamos hoje em Portugal? Thiago Pavinato, boa noite, Pavê. Eu sempre gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo. É uma coisa. Até de música ruim, comida ruim. Eu só não gosto de cachaça ruim, porque se é para estragar o fígado, que seja com algo bom. Mas a questão o que mais me revoltou são os seguintes pontos. Primeiro, Lula foi ao parlamento no dia de celebrar a Revolução dos Cravos, que é a queda de um dos períodos autoritários mais ferrenhos de Portugal, que passou a maior parte do tempo comandada pelo professor doutor Antônio de Oliveira Salazar. O que é Salazar se não um Xi Jinping? O que é Salazar se não um Vladimir Putin? O que é um Salazar se não um Maduro? O que é um Salazar se não um Fidel Castro? O que é um Salazar se não um Daniel Ortega com títulos acadêmicos na Universidade de Coimbra e de Oxford, diga-se de passagem. Então, a recepção de Lula, que é amigo desses ditadores, no dia que se comemora a queda de um ditador, é um ultraje. É um ultraje. O ultraje ainda maior é quando Lula, em entrevista sobre o que ele achava dos protestos ali fora, ele, com aquele sorriso de canto de boca, que sabe aquele sorriso de canto de boca do sarcasmo, que fazem... Eles não devem. À noite eles vão deitar na cama, vão ver a vergonha aqui. Sabe esse sorriso de canto de boca? Que só gente safada dá para tirar sarro do desespero dos outros e para achar que tá acima do bem e do mal? Pois é. Eu queria saber se Lula imagina
como é que as pessoas deitam a cabeça no travesseiro à noite, já que ele tem uma cama no Palácio do Planalto de mais de 45 mil reais de couro italiano, resistente para aguentar o solavanco. Eu queria saber se ele consegue ter a empatia, porque ele traz sinais muito claros. Eu não sou psiquiatra, não posso diagnosticar, mas esta falta de empatia de Lula é típica dos psicopatas. Eu queria saber se ele sabe o que é encostar a cabeça num travesseiro de um homem comum, estando ele hospedado no Tivoli, da Avenida Liberdade, lá de Lisboa, o hotel mais badalado e chique de Lisboa, ali em frente à loja do Hermenegildo Zenha. Enquanto ele está ali gastando rios de dinheiro do contribuinte brasileiro, enquanto poderia ter ficado na embaixada do Brasil lá em Lisboa, que é uma casa, diga-se de passagem, suntuosa. Por que é que ele não está lá? E está aterrorizando toda a mídia portuguesa, que nem imagina o tamanho da comitiva da China, já está espantada com a comitiva reduzida que foi para Portugal. Ninguém entende. Ninguém entende como é que um país que está no meio de uma crise e acabou de descobrir imagens que contaminam todo o Estado democrático de direito, fugiu para Portugal no dia seguinte. Ninguém consegue entender absolutamente nada. E este senhor ainda consegue se desfazer, menosprezar as pessoas que estão lá protestando, deixa a sua mulher deslumbrada fazer compras numa loja, quando a discussão aqui no Brasil é tributação, para que ela não pague o imposto de 60% sobre as peças da Zenha que são importadas e vendidas no Brasil. Enquanto o Brasil pega fogo, ele se desfaz daqueles que fazem uma crítica legítima num país que, por mais que corrupção tenha, ainda é uma democracia. É claro que ele se incomoda, porque lá ele não pode calar a boca, como ele consegue fazer por aqui. A gente tem aqui mais um trecho desse protesto que enfrentou hoje Lula em Portugal. Vamos acompanhar. Mais um registro, então, dessa mobilização do lado de fora do parlamento português, nos arredores ali do parlamento, até para você que estava nos acompanhando pelo rádio, que está nos acompanhando pelo rádio, a faixa ali dizia: lugar de ladrão é na prisão, e os manifestantes entoavam gritos contra o presidente brasileiro. Agora, Cláudio Dantas, é até o resgate de um tema que aqui no Brasil saiu um pouco do debate público, né? Pouco se fala, né, sobre esse histórico de corrupção do PT. Você tem que pagar 25 mil, Vitor. Se você for discutir, você tem que pagar 25 mil a cada vez que você fala isso. E é justamente o que eu ia perguntar para você, Dantas. Quais as origens disso? O que é que explica esse fenômeno? E será que essa mobilização lá em Portugal pode fazer com que esse tema, com que reacenda a chama desse tema aqui no Brasil, Dantas? Bom, tá reacendendo, a gente tá discutindo isso. Olha, pouca gente conhece essa história, né? Eu mencionei no início do meu comentário aqui, mas naturalmente, quando a Lava Jato começou a investigar todo o esquema do Petrolão, etc. e tal, a gente viu isso se desdobrar em uma série de outras investigações, não só no Brasil, em outras áreas de negócios estratégicas, né? Na área de infraestrutura, na área de energia, de concessões em geral, tudo que, fundos de pensão, tudo que envolveu dinheiro público, né? Aquela trinca lá que dilapidou a Petrobras também colocou a mão. E esse desdobramento também aconteceu em outros países. Por quê? Porque os grupos econômicos que dominavam, que integravam o tal do clube VIP, né? Desse grande esquema, desse mega esquema de corrupção no Brasil, esses grupos econômicos tiveram uma atuação no exterior, muitas vezes subsidiados por empréstimos, créditos do BNDES. Essa discussão ela é longuíssima, mas o fato que, no caso de Portugal especialmente,
nós tivemos ali uma atuação muito próxima, muito direta do ex-ministro Zé Disseu, que atuava como um consultor intermediando negócios. Ele intermediou um negócio que foi muito rumoroso, que foi a fusão ali, a compra, a troca de ações da Portugal Telecom com a Oi. A Oi, na sua origem, a Oi que foi, antes da Odebrecht, foi a maior RJ, a maior quebra que nós tivemos no Brasil, né, de uma empresa. Ela depois foi superada pela Odebrecht, deve ter alguma conexão, né, o tipo de gestão que é feita dessas empresas, mas o fato é que a Oi, ela também só foi criada, só foi possível aqui no Brasil em função de um decreto do Lula, que permitiu que ela se unisse a outras empresas de telefonia que já existiam aqui. Isso sem falar no investimento que foi feito, né, pela Telemar lá na empresa, na Game Corp, na empresa do Lulinha. Mas isso é o cenário que, por isso que é importante, assim, de vez em quando a gente tem que recorrer mesmo ao PowerPoint para poder explicar para as pessoas como é que se estendeu essa rede de corrupção, inclusive cruzando o oceano. Nesse caso específico da Oi, nós tivemos então o Zé Disseu fazendo essa intermediação de negócio. Ele tentou trazer um grupo português para cá. Esse grupo, para além do investimento, para além desses investimentos de telefonia, também investiu em mídia, né? Em mídia, comprou jornal, na época o Jornal do Brasil, criou um jornal novo, o Brasil Econômico na ocasião, comprou o Dia. O Zé Disseu foi até colunista de um desses jornais, quis comprar TV, quis comprar rádio. Ele queria ter o domínio também, ter uma extensão ali de domínios na mídia, né? Que eles sempre tiveram esse objetivo de controlar a mídia ou de alguma maneira de ter um grupo forte de mídia. Esse grupo, então, você teve essa gestão do Disseu, usando naturalmente toda a sua rede de influência junto ao governo do PT para poder estender esses tentáculos desse grupo português. Isso envolve, gente, envolve até um banco, envolve compras de banco brasileiro por um banco português, um banco que ficou famoso também por quebrar e se revelar diversas contas fantasmas nesse banco, que foi o Banco Espírito Santo. É uma história rocambolesca, gigante, que envolve autoridades em Portugal, autoridades no Brasil. Infelizmente, como eu mencionei no início, né, o Sócrates, que é a figura mais conhecida que foi capturada dessas investigações, ele até hoje responde processo em liberdade. É um processo que simplesmente não é concluído. Então, enfim, é isso. A corrupção está presente na forma de se fazer política dessa gente. Não se espera outra coisa. O que se espera é que a sociedade, de fato, possa se manifestar, possa protestar e cair a ficha, né? Porque não dá para não dar razão, né? A gente não tem como não dar razão para esses protestos dos portugueses. E aí chega a dar vergonha alheia, né, para nós que estamos vivendo agora novamente uma gestão do PT com Lula à frente. Bom dia, pessoal, aqui é o Fidelcinho do canal Pátria Amada Brasil 26. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe e ative o sininho para poder ver as notificações quando eu postar mais vídeos. Valeu, tchau, tchau.